Volvemos a tener con nosotros a Beatriz, de acuerdo, que nos va a hablar de la influencia de los polinizadores en el desarrollo del fruto de Castanea sativa, de la variedad judía. Como dije antes, Beatriz es de la Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, de la UTAS. Olá outra vez. Eu agora então venho falar, como tinha referido anteriormente, da segunda parte do meu trabalho, ou seja, a influência do polinizador no desenvolvimento do fruto da castanha na cultivar judia. Pronto, como tinha falado há bocado, vou-me centrar agora na parte do estudo da influência do polinizador na variedade judia através da realização de polinizações controladas e o acompanhamento e desenvolvimento dos frutos. Mais uma vez, isto foi na variedade judia. A variedade judia, como tinha referido anteriormente, também é muito favorável sob o ponto de vista frutícola, tendo uma das melhores cotações a nível comercial, pelo menos no nosso mercado nacional. Esta variedade caracteriza-se pela maturação tardia, boa desinteligência de ouriço, os grandes calibres, a cor vermelho fungente, ou seja, brilhante, uma boa conservação natural, uma aptidão para o descasque média à boa e um bom sabor. Porquê é que há necessidade de procurar uma variedade polinizadora diferente? Como eu tinha também referido anteriormente, este ano foi um ano atípico, por isso é que a floração masculina e a floração feminina entraram em auge mais ou menos na mesma altura. O normal de acontecer é isto, que é o auge da fenofase masculina, ou seja, FM4, atinge o seu auge mais ou menos 1 a 2 semanas antes de atingir o auge da fenofase feminina, que é FF3, quando os estigmas já estão desenvolvidos e receptivos. E o que é que acontece? Acaba por haver uma incompatibilidade nestas duas fenofases. Para além disso, os amentilhos da judia também produzem pouco pólen. E estes dois fatores acumulados levam a que haja uma menor eficiência de polinização. Aqui conseguimos ver os dois estados, ou seja, aqui temos FF2, quando os estigmas estão... No te puedes encapsular los autores de ok. Certo. Pronto, aqui, como podem ver, FF2, quando os estigmas começam a aparecer, mas ainda não estão receptivos, é quando está aqui a plena floração, ou seja, o pólen está a ser libertado. Contudo, quando atingimos a fenofase FF3, os amentilhos já libertaram o pólen e já estão a secar. As variedades que usamos para este estudo, ou seja, as variedades polinizadoras, foi a Ládea Negral, que tem características como calibre médio, boa indigência dos ouriços, as características marrom, uma boa aptidão para o descasque, boa conservação natural também e um bom sabor. Como podemos ver aqui, no que toca às fenofases, o auge da floração masculina, tanto da Lada como da Negral, já se aproxima e já intercepta o máximo de floração, ou seja, o auge de floração feminino da judia. O solto que usamos para este estudo foi o solto de Constantin, que já referi também anteriormente. Estes são os dados climáticos deste ano, fornecidos pelo Climcast. Em termos de metodologia, nós iniciámos com a preparação do pólen, ou seja, colhemos os amentilhos, colocámos a secar na estufa, extraímos o pólen e depois armazenámos no frigorífico até a data da polinização. Depois preparámos os soltos. Como é que isto foi preparado? Selecionámos 70 lançamentos distribuídos por 4 árvores da variedade judia e fizemos 3 passos. Retirámos os amentilhos, de forma a impedir a autopolinização, cortámos as folhas a meio para reduzir a evapotranspiração e cobrimos os lançamentos com sacos de papel, de forma a impedir a entrada de pólenes. Foram efetuadas 2 rondas de polinização, nas quais foram abertos os sacos, as flores femininas foram polinizadas com a ajuda de um pincel e depois marcámos com um spray de cores diferentes, dependendo do tipo de cruzamento, e fechámos o saco. Depois, após o período fértil, ou seja, quando o amadurecimento do ouriço, houve uma troca dos papéis de saco para papéis de rede de 20 ml, de forma a impedir que o ouriço e as castanhas caíssem para o chão, e no final foi a recolha de material vegetal, quando da maturação do fruto. Aqui estão as rondas de polinização representadas. A primeira ronda foi a 6 de julho, a segunda ronda foi a 13 e a recolha de material vegetal foi a 28. Como eu já referi, a primeira ronda foi em FF2, ou seja, o aparecimento dos estigmas e o seu início de desenvolvimento. A segunda ronda, as flores femininas estavam em FF3, ou seja, os estigmas estavam bem desenvolvidos e receptivos, sendo que depois, quando o fruto estava maduro, recolhemos o material vegetal. O fenograma que eu apresentei há bocado está aqui representado em termos deste estudo, ou seja, aqui foram efetuadas as 2 rondas
A troca de sacos foi efetuada após o período de inatividade do ouriço e depois, quando o ouriço já estava maduro, a recolha de material vegetal. Depois também, em termos de metodologia laboratorial, fizemos as análises biométricas dos pesos e dimensões tanto da castanha como dos hilos, a colimetria, a dureza e a caracterização, isto é, a presença ou ausência de sulcos, polispermia, bichado e podridão. Terminámos também os açúcares solúveis, ou seja, descascámos as castanhas sãs, secámos na estufa, triturámos para fazer a farinha e armazenámos até depois fazer a espectrofotometria e a construção do gráfico de teor de açúcares solúveis. No que diz respeito aos resultados, vou apresentar aqui os resultados que foram mais significativos. Em termos de eficiência da polinização, ou seja, o número de castanhas viáveis sobre o número de castanhas total, podemos ver aqui que em termos de rondas, a ronda 0 é os cruzamentos livres, isto é, não temos certeza a quando é que se deu a polinização, foram as amostras livres, que pode ter acontecido tanto em FF2 como em FF3, ou nas duas. Depois, em termos da ronda 1 e a ronda 2, ou seja, FF2 e FF3, os resultados foram bastante similares. Em termos de cruzamentos, o controle teve 0, que confirmou que os nossos sacos não entravam pólenes. Em termos de cruzamento com a Lada e com a Negral, a Lada apresentou muito mais eficiência na polinização, em particular na primeira ronda. No que diz respeito às dimensões da castanha, mais em particular a forma da castanha, como podemos ver aqui, a Negral é a que tem a forma mais alongada, sendo que nos cruzamentos, comparativamente à judia, ou seja, comparativamente à mãe, as castanhas eram muito mais alongadas. O que é que isto significa? Podemos especular que esta característica da forma será dada pelo progenitor masculino, isto é, o elemento polinizador. Sendo que a castanha mais alongada acabou por ser alada. Pronto, em termos de miometria dos pesos, ou seja, os pesos médios, como podemos ver em FF3, a polinização em FF3 foi onde resultou castanhas com maior peso, sendo que dentro dos cruzamentos o peso melhor foi o da Lada, principalmente, como podem ver aqui, na segunda ronda. Em termos de calibres, ou seja, é ao contrário, sendo que os resultados foram melhores em R2, ou seja, castanhas maiores, calibres mais pequenos, sendo que os melhores calibres dentro dos cruzamentos foram obtidos na judia com a Lada. Este ano foi um ano, como eu também já referi, mais atípico. Neste caso, o verão de 2020 foi um verão úmido, o que desencadeou um severo ataque de septeriose. Este soldo foi tratado, mesmo assim demonstrou alguns sintomas, e o que poderá ter levado a, consequentemente, maiores calibres, isto é, menores dimensões da castanha. Aqui está representado uns calibres médios das variedades judia, Lada e Negral de Valpassos, que são mais ou menos as variedades com que estávamos a trabalhar, sendo que podemos ver que já mesmo nos cruzamentos livres, tanto da judia, Lada e Negral, os calibres foram muito superiores ao que é habitual. Em termos de dimensões do hilo das castanhas viáveis, especifiquei aqui só a razão das secções, isto é, a área do hilo sobre a área da secção da castanha. Como podemos ver aqui, a Lada e a judia livres são as cujo hilo é maior, sendo que dentro dos cruzamentos o menor hilo foi o da Negral, como podem ver aqui, enquanto que o da judia com a Lada foi um pouco significativamente, mas não, maior, quer dizer. Em termos de colimetria, nós analisamos o L, o A, o B, o C e o H. Contudo, eu hoje vou-me focar apenas no L, no A e no B, em particular no L, porque o L representa a luminosidade, isto é, quanto mais clara e mais brilhante a castanha será, maior será o L, sendo que podemos constatar que, comparativamente aos progenitores masculinos, ou seja, a Lada e a Negral, a judia é mais clara, ou seja, a progenitora feminina, e as castanhas resultantes dos cruzamentos acabaram por adquirir cores mais claras e um brilho muito maior comparativamente às variedades polinizadoras. O que podemos especular daqui? Será que esta característica da cor e do brilho será dada pelo progenitor feminino? Em termos de A e B, como podemos, o A tem a ver com a proximidade do vermelho, enquanto que o B tem a ver com a proximidade do amarelo.
Ou seja, podemos ver que dentro dos cruzamentos, a negral foi a que apresentou mais proximidade com a cor aquele vermelho amarelado, que foi uma característica dada pela judia, sendo que foi mais significativo no cruzamento com a negral. Em termos das durezas, podemos ver que a judia é a que tem maior dureza em termos de casca, sendo que a negral era, isto dentro das variedades dentro dos progenitores, era a variedade que tinha maior dureza de miolo. Dentro dos cruzamentos, a judia alada foi a que teve maiores durezas da casca, enquanto que na dureza do miolo foi ao contrário, foi a judia negral. Em termos de percentagens de sulcos, podemos ver que a negral livre apresentou 100% de sulcos, o que depois acabou por influenciar e está representativo nos cruzamentos da judia negral, em que tiveram muito superiores relativamente à judia alada. A alada teve menos sulcos, contudo, na segunda ronda apresentou uma proporção muito maior do que na primeira ronda. No que diz respeito à polispermia, a polispermia foi muito pouco significativa em termos dos cruzamentos livres. Isto também pode ter sido devido ao erro humano, porque acabaram por ser ouriços que foram recolhidos por nós aleatoriamente. Em termos de rondas de polinização, podemos ver que na primeira ronda há uma percentagem de polispermia muito superior, o que poderá ser significativo de, como podem ver aqui, isto é um corte de uma flor feminina, isto são os ovários. O que é que poderá aqui ser? Como os estigmas ainda não estão completamente desenvolvidos, poderá haver algum erro e permitir que mais que um grão de pólen consiga polinizar um só ovário. Em termos de cruzamento, a alada foi a que apresentou uma percentagem muito maior de polispermia comparativamente à negral, sendo que, como podemos ver, a primeira ronda foi muito mais significativa que a segunda. Em termos de teores de açúcares solúveis, como podemos ver aqui, os cruzamentos acabaram por revelar maiores teores de açúcares solúveis comparativamente aos progenitores, sendo que a judia alada apresentou um valor muito mais significativo, ou seja, resultou em castanhas mais doces. Para concluir, na seleção da variedade polinizadora, de forma geral, a alada apresentou melhores resultados em calibre, forma, sulcos, sabor e na duração da plena floração masculina, enquanto que a negral apresentou melhores resultados no brilho, se bem que não foi muito maior, ou seja, acabam por estar muito parecidas, na polispermia e na dureza da casca. Assim sendo, se fosse para escolher uma destas variedades para usar como polinizador, com os resultados que obtivemos até agora, provavelmente escolheríamos a alada. Pronto, a equipa, outra vez, já conhecem, e obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, creo que mi pregunta es, Beatriz, ¿no? Que has hablado de la polinización. Tú comentabas que en función de qué polinizador utilizases, la calidad de la castaña, en este caso judía, variaba, ¿no? Es decir, que en función si era polen de helada o era polen de negral, la calidad de la judía cambiaba, ¿no? Entonces, el carácter masculino podía cambiar, ¿no? Un poco que si el color o el engrosamiento. Era, o agente polinizador irá dar a forma. Da la forma. Masculina. Sim, enquanto que a feminina irá dar a cor y o brillo. Vale, es decir, que a lo mejor si a una longal que tiene una forma muy característica, un polinizador, un lada o otro polinizador, ¿le puede cambiar totalmente la forma? Os dados que eu tenho não é completamente, mas vai dando mais características, ou seja, do agente polinizador, ou seja, do masculino, do que propriamente do feminino. Em termos da longal, eu não tenho dados para dar sobre isso, só estudamos a lada e a negral, mas tudo indica que provavelmente irá ter uma influência. Más o menos, en cuanto el panorama de variedades, las tradicionales o las más comunes en la península ibérica,
creo que predominan un poco más las astaminadas, ¿no? Un poco los que habéis trabajado con ello. Sim. Y entonces, claro, siempre el polen, la parte masculina, generalmente lo aportarán en muchas zonas los bravos y no sé, es verdad que son poblaciones, son variedades poblacionales, pero que más o menos guardan una cierta homogeneidad, ¿no? En cuanto a la característica morfológica y todas, ¿no? Não percebi a última parte. Que no sé hasta qué punto, es decir, la importancia del polen masculino puede repercutir en el cambio de forma o de eso, si es mucho o es poco. É significativo, mas não ponto de ganhar a forma completa. Ou seja, por exemplo, como nós vimos, elas ficavam mais alongadas, mas não eram tão alongadas como o progenitor masculino. Ganhavam um pequeno da forma. Talvez, no consequente de várias gerações, até possa resultar nesse mesmo processo. Mas lá está, precisamos de mais dados para conseguir ter 100% de certeza acerca desse efeito. Só uma nota mais que eu acho que é muito importante. Este trabalho da polinização controlada tem de facto este objetivo: perceber o mecanismo da polinização e perceber a importância do polinizador. Ele pode efetivamente criar alguns ajustes na forma da castanha que o produtor não nota, portanto não se nota, mas pronto, neste trabalho mais aprofundado que se nota. Que não deixa, e para mostrar que não deixa de ser importante a planificação do solto na plantação e a escolha do que é que nós lá vamos pôr. Não só a variedade base, mas os tais 10% que são muito importantes das variedades polinizadoras. Exatamente. E este trabalho ajuda a mostrar também que aquilo que nós vamos ter depois pode depender um bocadinho do polinizador. A percentagem da polispermia, nós vimos ali que havia ali algumas coisas. Se poliniza mais cedo, se poliniza mais tarde, pode haver interferência. A questão da forma também. E, portanto, é este alerta que este trabalho também pretende dar. E é uma nota que eu deixo aqui. Uma das principais causas da falta de produtividade em muitos soltos é a falta do polinizador e a plantação extrema da mesma variedade. Portanto, esta nota eu acho que é muito importante deixá-la aqui para as novas plantações e mesmo para as plantações já existentes, que têm que ser corrigidas, porque de nada serve andarem a regar, aplicar fertilizantes, se faltar o mais importante, quem faz os filhos. ¿Habéis probado, José, por ejemplo, habéis probado en un soto de longal específico, solo longal? Sí. El reintroducir algún linio o algo así. Sim, sim. El aumento de productividade. Claro, sim, isso é muito importante. Introduzir uma linha ou fazer reenxertias em árvores, preparar árvores para fazer reenxertias de acordo com um esquema de distribuição e fazer reenxertias. Isto é muito importante. E complementar isto com a presença de abelhas, por exemplo, insetos e abelhas. É muito importante. Isto é uma das principais fatores condicionantes da produção.